Mais uma vez. Maranata. Amém. É um prazer estarmos aqui essa noite. Como vocês podem ver, a nossa roupa aqui, típica, né, da África, e é onde nós estamos hoje morando. E nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso chamado. Bem rapidinho, que o nosso tempo é curto, mas nós precisamos testemunhar como Deus nos chamou e onde nós estamos, e Deus também tem um chamado para cada um de vocês. Quando nós casamos, o sonho da minha esposa era ser missionária. E você sabe que como um bom namorado, a gente tem que concordar, né? Meu bem, um dia nós vamos ser missionários, pode ficar tranquila, né? Porque eu tinha que fazer a parte de bom namorado. Mas depois que a gente casou, os planos da nossa família mudaram. Eu disse que eu só iria para uma missão o dia que eu tivesse condições, né, de, assim, efetuar a minha profissão. Eu sou dentista, e fazer isso na missão, de forma integral. Então, e aí ele colocou essa condição. Meu bem, nós só iremos se eu puder trabalhar como dentista. E somente em missão de curto prazo. Então, o que aconteceu? Porque ele pôs essa imposição, e vocês sabem que Deus é o Deus do impossível, e o impossível aconteceu. O que aconteceu? Um dia, ele recebeu uma ligação no consultório dele. No final de 2014, isso. Convidando ele para ir para uma missão para o Egito. E essa missão estava precisando de um dentista. E ele ficou muito surpreso. Ele falou, não acredito. O dia chegou. O que eu faço, né? Eu falei, eu aceitei. Porque na hora me veio o quê? A promessa que eu tinha feito para minha namorada há quase 20 anos atrás. E aí eu falei o que para ela? Para eles. Eu falei, tudo bem, eu aceito. E aí eu cheguei em casa e contei para ela. Eu falei, olha, eu recebi um convite para ir para o Egito. Eu recebi um convite dela. Ela falou assim, mas você avisou que eu também vou, né? Ela já se convidou. Eu nem sabia se podia, mas eu falei, claro, meu bem, você vai também, pode ficar tranquila. Mas eu nem sabia, mas deu tudo certo no final. E muitas coisas, assim, alguns empecilhos vieram porque nós não tínhamos a parte financeira para estarmos indo. E essa missão, a princípio, eles iam dar tudo, depois mudou, não, agora não podemos dar nada. Vocês vão ter que custear a passagem, até os equipamentos odontológicos vocês vão ter que conseguir doações. E nós ficamos um pouco assustados, né? Sim, mas antes... Nós não podemos falar sobre a missão. A gente até pedi para ela não falar aqui bem devagarzinho aqui no cantinho, porque nosso tempo é curto, mas eu já vou passar à frente, porque é muita informação, né? Senão a gente não chega na nossa missão de hoje. Então, antes da nossa primeira missão, eu recebi o melhor conselho que eu trago na minha vida hoje como missionário. E eu queria dizer para vocês o que está escrito em Deuteronômio. Vamos ver se eu sei mudar isso aqui. Deuteronômio 31:6, lá fala o seguinte, sejam fortes e corajosos, não se assustem, não tenham medo deles, pois é o Senhor o nosso Deus quem irá com vocês, Ele não os deixará e nem o abandonará. E o meu amigo disse o seguinte para mim, meu amigo, meu irmão, põe os pés na água e veja o mar se abrir. Quando Deus te chama para o projeto, para o ministério, Ele te paga as contas e Ele vai com você. E eu pensei assim, uau, que Deus maravilhoso. E ao final, quando nós conseguimos, né, porque tudo isso que ela falou, Deus nos deu. Em todas as 7 missões que a gente participou, Deus nunca deixou de ser fiel na parte financeira, naquilo que nós precisávamos para o nosso lar e também para irmos nas missões. E eu senti um carinho de Deus muito grande, Deus falando comigo assim, ao meu ouvido, vai fazer o meu trabalho em paz, meu filho, porque da sua vida financeira, deixa que eu cuido. Nós partimos para a nossa missão, primeira missão, em janeiro de 2015. Nós fomos, como eu falei para vocês, para 7 missões. Fomos para Guiné-Bissau, 3 vezes para o Egito. Eu vou passar rapidinho aqui. Essa missão foi do Egito, Guiné-Bissau na ilha de Bolama. Aqui foi no Iraque, aqui no Peru. E... vou continuar aqui, vou voltar aqui no que eu estava falando. Deus sempre cumpriu com aquilo que Ele prometeu. Sim, muitas vezes Ele chegou em um ano e participar de 3 missões.
Ou seja, 3 meses fora de casa, sem estar trabalhando no trabalho dele, onde ele ganhava. Né? Além de estar fora do consultório, não ganhando o sustento daquele mês, ele estaria também gastando, porque estaria lá, né, tendo que ter os seus gastos para estar fora nas missões. Mas Deus nunca desapontou. 1 mês antes de cada missão, ele ganhava o salário em dobro. Então, é um testemunho que nós temos que dar aqui, irmãos. Deus, ele sempre foi fiel. Faltava 1 mês para nós irmos para a missão, ele sempre ganhava o dobro do que ele precisava para pagar as contas do próximo mês, que era o mês que nós estaríamos na missão. Amém? Mas tinha um problema. Sabe qual foi? Cada vez que a gente voltava na missão, tinha um grande vazio no meu coração e no coração da minha esposa. A gente sentia que não tinha realizado tudo aquilo que a gente podia. E nós tínhamos o desejo de deixar o Brasil e ir morar no campo missionário. Nós começamos a dar mais valor para as pessoas e não para as coisas. Nós começamos a dar valor para os pequenos detalhes da vida. Um dia chegou um convite para o WhatsApp da Conferência Geral para vários dentistas, e no grupo que eu estava veio esse convite, que dizia que precisava de dentistas pelo mundo, e nós nos inscrevemos. Nós nos inscrevemos para uns 4 países, e todos eles tinham algum problema, ou com o nosso diploma, ou com o país, ou o país já tinha completado aquela vaga quando nós tínhamos nos inscrito. E chegou o momento que, depois de quase 2 anos nessa busca, eu falei para Deus assim: Senhor, para mim chega, eu vou desistir, porque eu acho que o Senhor não quer que eu seja missionário. Eu estou tentando faz 2 anos e não consigo. Mas foi quando eu fui para a Serra do Cipó. E aí eu fiquei lá uma semana, e eu conversando com o Isaac nunca me viu contando esse testemunho, mas já contei em vários lugares e sempre falo dele, viu, Isaac? E ele me falou assim: o tempo de Deus, ele é bem diferente do nosso tempo, Cadu. Dá tempo para Deus. Você, quem sabe, não esteja preparado ainda, não foi isso? E eu orei muito naquele mês de janeiro, quando eu saí de lá, porque eu passei o ano novo com eles, e Deus, naquele ano, no começo do ano, Ele me respondeu em fevereiro, me dando um chamado para a África, um chamado para nós, para a África, né? Nós vendemos tudo, carro, móveis, a nossa casa toda equipada ficou vazia. O nosso consultório, que nunca esteve tão bom, apesar da pandemia, nós vendemos ele também. E eu lembro nessa história de Paulo, de Pedro, quando ele estava com o barco cheio de peixe, ele teve que olhar para o barco e olhar para Jesus. Ele tinha que ou ficar com as glórias do mundo ou seguir a Jesus, e ele procurou seguir Jesus, e foi isso que nós fizemos. Nós fomos em março de 2022, nós começamos a nossa história no campo missionário, nesse pequenino país. Nesse pontinho lá, olha. Não é no quadrado não, é no pontinho, tá? É a República de Djibouti, né, um país, apesar de muitos não conhecerem, a capital tem o mesmo nome, e fica ali na janela 1040, aqui dá para ver melhor um pouquinho. Ele fica na fronteira entre a Etiópia, Eritreia e a Somália. Ele é banhado pelo Mar Vermelho, é um país com lindas praias, um povo bem receptivo. Que mais eu posso falar de lá? Ele é um país muçulmano, 96% de muçulmanos, 4% de cristãos. Ele é um calor insuportável no verão, chegando a 49, 50 graus. Mas Deus é muito bom e nos deu uma casa, ali onde nós moramos. E tem ar-condicionado. Casa Branca, e tem ar-condicionado. Amém? E lá nós temos a alegria de termos um povo que nos recebe bem, né? E lá nós não temos igreja. Ontem à noite, o nosso palestrante falou sobre um dos 79 países, ou 73, que não tem presença de igrejas. Djibouti é um desses países. Somos um pequeno grupo com 10 pessoas, e todos são estrangeiros, nenhum é local. Essa é a casa onde moramos e onde pretendemos receber os missionários que queiram estar conosco lá. Já vou falar um pouquinho sobre isso, que meu tempo já passou, eles vão brigar comigo. Aí a clínica, aqui a redondeza da clínica. Não, o país não é todo assim, tá? É onde nós estamos, né? O bairro onde a clínica se encontra. As pessoas em volta da clínica.
Aqui uma vista aérea, a clínica está ali naquele cantinho ao lado direito, eu vou mostrar ela depois, lá na última foto. Aqui é onde futuramente eles pretendem construir uma escola lá em Djibouti, tá bom? Naquele terreno ali à frente cheio, esse terreno pertence à igreja. E aqui é a clínica de uma vista aérea, é uma bela clínica, ela foi reconstruída depois de 2 enchentes. Ela era uma clínica muito conhecida no país, mas teve que ser refeito. E nós estamos lá com esse objetivo de reabrir essa clínica e fazer com que ela seja luz ali de novo em Djibouti. Aqui mais uma vista da clínica. E eu só queria fazer agora a conclusão, antes de colocar isso. Posso até já ler, coloquei até em inglês para os nossos amigos que não entendem o português. E Ellen White diz o seguinte: nós não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Sim, para nós essa frase, essa citação é muito importante, porque chegamos lá com a vontade tremenda de trabalhar, irmãos. Ele já tinha trabalhado em 7 missões, ele já chega pensando nos dias seguintes começar a trabalhar, e a clínica não estava terminada. Mas foi como nós conversamos agora aqui com um amigo meu que eu encontrei aqui, e ele falou o seguinte: muitas vezes vamos para uma missão esperando uma coisa e recebemos outra, mas Deus quer nos lapidar de alguma maneira com as coisas que encontramos ali. Então podemos trabalhar ali fazendo outras coisas. Na minha casa virou, eu dei curso de culinária, dei curso, aula de ginástica, ele é o motorista da clínica, fizemos as reformas que precisavam na clínica, enfim. Deus está nos usando, não na minha profissão de nutricionista, nem a dele como dentista ainda, porque a clínica está para inaugurar agora, meio de abril, maio, se Deus quiser. Pedimos as suas orações pela essa abertura que nós estamos orando por isso. Nós temos muita necessidade de termos missionários voluntários para estar conosco. Nós estaremos aguardando a clínica estar em funcionamento. Essa clínica é uma clínica médica odontológica, mas ela também precisa de pessoas que queiram ensinar inglês e tenham disposição em ajudar, tá bom? Nós colocaremos aqui o nosso contato, e-mail e WhatsApp. Se vocês tiverem amigos que queiram participar, médicos, dentistas, enfermeiros, professores de inglês, por favor, lembre de nós. Nós estaremos lá prontos a recebê-los, tá bom? Antes de terminar, se me permitirem, eu sei que já está o tempo estourado. Quem quiser conversar, nos procure, mas quem está fazendo aniversário hoje aqui? Dalva, quem mais? Não, quero que venha, quem é a pessoa que tem mais idade para ganhar esse brinde? Eu tenho que ser logo, porque eu não podia nem estar ganhando esse tempo. É hoje o aniversário? Então está ganho. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe o OCI. Obrigado, James, por ter nos proporcionado estarmos aqui essa noite. E que Deus abençoe o ministério de cada um de vocês.